Fala galera, estamos aqui com mais uma transmissão do canal O Evangelho Não Falado e hoje traremos um tema super especial, como dito na semana passada. O tema é Reforma Protestante. Então fique conosco e entenda o que é ou o que foi a Reforma Protestante, que hoje iremos aprender e compartilhar desse tema juntos. Que Deus abençoe. É isso aí, vamos lá. E a gente vai pregar tua verdade, a gente vai pregar a santidade, a gente vai provar da liberdade do Pai para sempre. A gente vai pregar ressurreição, a gente vai pregar a regeneração, a gente vai provar da liberdade do Pai para sempre. É isso aí, então nós estamos aqui para trazer para você hoje, como foi prometido no último vídeo, sobre a Reforma Protestante. Mas você fica perguntando, o que é reforma, Marcos? Reforma. Bom, eu entendo que reforma é trazer à forma aquilo que perdeu a forma. Perdeu a forma? Sim, aquilo que muitas vezes foi deformado e vamos ter que reformar. Algo que ficou deformado, uma construção, uma casa que muitas vezes tinha uma forma e perdeu a forma. Então a gente faz a reforma dela. Então é isso? Não? Não, sim. Ah, tá. Foi isso, verdade. Então, hoje nós estaremos trazendo para você um pouco acerca do que foi a Reforma Protestante, quando ela começou e até mesmo um pouquinho antes, Marcos, para o povo entender que foi necessário uma reforma na Igreja de Cristo. Como assim? Mas tudo teve um início, né? Teve início. Jesus, quando ele veio ao mundo, Marcos, o apóstolo Paulo, percebendo isso, ele disse que Jesus veio ao mundo na plenitude do tempo. Isso, a plenitude do tempo. O que seria a plenitude do tempo? Ou seja, seria o momento sociocultural perfeito para que Jesus pudesse vir ao mundo, para que assim ele pudesse executar a sua obra e gritar lá na cruz, Marcos, e falar lá assim, ó, está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Marcos. Amém. Que coisa linda, né? Maravilhoso. Imagine só, o próprio Deus, ele chega, ele envia seu filho a este mundo para que o filho dele morresse e daí começasse o que? Uma nova era. Uma nova era, agora a era da Igreja de Cristo. Amém. Marcos. Deus, ele preparou ao menos 3 civilizações para acontecer isso, Marcos. Quais foram elas? Os gregos, os romanos e os judeus. Os gregos, eles influenciaram o mundo naquela época de forma intelectual. Eles eram conhecidos como os caras inteligentes, os caras né? da sabedoria. E os romanos, eles eram conhecidos pela sua política, tanto que Roma na época tinha um império assim magnífico, onde controlava muitas nações, muitas cidades. E os judeus que influenciaram o mundo como? De forma religiosa. Sim. Né? Então Deus, ele preparou essas 3 civilizações de forma que influenciaram o mundo daquele tempo de forma assim grande. E aí, a primeira era da igreja, ela foi chamada de era apostólica. Por quê? Porque foi o momento onde os apóstolos, Marcos, eles receberam a mensagem de Jesus e começaram a levar a mensagem de Cristo. E isso foi impressionante, porque as pessoas, os apóstolos, eles iam até as pessoas, pregavam o evangelho, a igreja crescia de forma poderosa, Marcos. Naquela época, Paulo e os apóstolos convocaram a igreja para batalhar com a fé pelos santos. Por que ele convocou eles para essa batalha de fé? Porque naquela época houve uma grande perseguição dos romanos contra os cristãos. Sabe, houve uma história uma história de perseguição muito grande contra os apóstolos e contra aqueles que se identificavam como santos da época. Houve várias situações, como quando Nero queimou a Roma e culpou os cristãos. E ele levava os cristãos às arenas. E ali eles eram mortos, eles eram sacrificados, sabe, como culpados por terem incendiado a Roma. Houve uma série de perseguições contra os cristãos. Então foi por isso que Paulo proclamou e convocou aos cristãos para virem e batalharem em fé, em oração, para ele e os santos conseguirem conquistar e trazer de volta essa essência que por muito tempo se perdeu. É isso aí. Por exemplo, os cristãos, eles eram perseguidos e o interessante é que eles eram mortos em fogueiras, Sim. feras, já pensou? Cara. Espadas. Então foi uma época assim, nesse período de Nero, que foi um dos piores
imperadores que houve em Roma assim em relação a cristãos, que a igreja ela foi praticamente ali, ela foi assustada, mas controvérsia a isso, que coisa linda, a igreja ela crescia, a igreja ela desenvolvia. Então, percebendo isso, o tempo foi passando e no início do quarto século existiu Constantino, imperador Constantino, ele que se declarou cristão. E em 313 ele promulgou o Edito de Milão, que fazia com que, Marcos, o Edito de Milão que dava liberdade de culto aos cristãos. Então, no quarto século depois de Cristo, no início do quarto século, Constantino chegou, falou o seguinte: Marcos, pronto, a partir de hoje, 313 depois de Cristo, com o Edito de Milão, todos os cristãos têm direito de culto. Por que se preocupar com perseguição? Porque hoje você pode cultuar a Deus onde você quiser. Marcos, que coisa, né? Parecia que seria o triunfo do cristianismo. Onde as mortes eram das formas mais cruéis, mas isso não fez com que os cristãos desaparecessem. Pelo contrário, eles apenas ficaram um tempo ocultos, mas houve um momento de manifestação novamente. Houve um momento em que a trajetória do cristianismo foi expressada de novo. Nenhuma perseguição, nada pode afastar ou ocultar aquilo que Deus tem levantado. Então, Marcos, nesse período os cristãos eles foram integrados na sociedade romana. E mais tarde, o cristianismo, pasmem vocês aí, viu? Pasmem vocês aí, se tornou a religião oficial do reino, cara. E a igreja, formada por pessoas de classes baixas, foram dando espaço à aristocracia. Cara, o que mostra que houve uma grande perseverança, mesmo num tempo em que muitos cristãos estavam escondidos, fugindo das perseguições. E antes de se iniciasse o século IV, Marcos, o interessante é que a maioria dos templos pagãos eles já haviam desaparecidos ou sido transformados em templos cristãos. O que mostra que vale a pena perseverar. O que houve uma dominação dos cristãos novamente, né? E sabe o que é interessante? Isso mostra que quando Constantino ele editou o Edito de Milão, aí nasceu a Igreja Católica, Marcos. Foi daí que deu início à Igreja Católica. Já é aí o início da Igreja Católica. Aí você vai entender por que a Igreja de Cristo precisou e precisa de uma reforma. Por quê? Porque já no século IX, o interessante é que já não existia ninguém na Europa. Agora não é só o reino de Roma, mas não existia quase ninguém na Europa que não conhecesse ou acreditasse no Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia pregava, que a Bíblia prega até hoje. Então, aí você percebe que os templos pagãos eles viraram templos cristãos. Os cristãos tinham liberdade de culto para poder anunciar e cultuar Cristo onde eles quisessem, assim como nós temos hoje, né? Sim. Perigo, meu Deus do céu. E sabe o que me chama a atenção? É que, mediante tudo isso, a igreja pensou que houvesse triunfado. Então eles entenderam assim: pronto, estamos cumprindo a missão de Cristo. Agora que conquistamos praticamente toda a Europa e de repente é a religião oficial, então vencemos, Jesus vai voltar, pode vir, Senhor. Negativo. Não? Não, só que... Explique por que então, Marcos. Por quê? Bom, o que ocorreu na verdade, James, é que nesse tempo todos queriam fazer parte da igreja, mas não porque queriam ser homens religiosos, mas eles queriam fazer parte por status, por glória. Eles queriam, ter uma representação maior. Mas, por volta do final da Idade Média, James, a igreja estava totalmente fora dos padrões da doutrina dos apóstolos. Mas por que, James, estava fora dos padrões? Porque quando Cristo ele deixou a doutrina dos apóstolos acerca de como devia ser um culto, a Trindade nessa época aí, ao final da Idade Média, como você falou, ela já não era objeto de culto. Acrescentaram o quê? Maria e outros apóstolos, sendo assim eles cultuados em eventos e reuniões abertas de público, Marco. Então se tornou completamente fora do padrão da palavra. Então fugiu do caminho que era para ter percorrido. É isso. A missa, por exemplo, tomou o lugar da Santa Ceia do Senhor. Sendo que é uma das prioridades que Cristo nos impôs que viéssemos a fazer sempre em memória dele. Então,
devia ser uma das únicas coisas que, cara, não tire, não aniquile isso, por favor. Isso tem que se manter até a vinda dele. A essa altura, o cristianismo ele era semelhante a uma religião pagã, ou seja, era uma religião do medo. Era algo muito complicado, porque as pessoas já começavam a não crer em Deus, mas elas estavam ali, obedeciam por medo, porque elas eram forçadas a certas coisas, Marcos. Então era algo muito complicado, era algo assim como era terrível, Marcos. Então a igreja perdeu totalmente o seu foco, totalmente a sua luz. E nesse período conhecido como a pré-reforma, Deus levantou homens como os valdenses no final do século XII, João Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para o inglês, John Huss, que proclamou a liberdade dos abusos do Papa. Assim também ele levantou Jerônimo, foi um dos grandes ali que fizeram algo diferente. Gritaram contra o que, Marcos? Contra os abusos da igreja. Então a igreja, ela já era uma religião do medo. E sabe qual é o melhor, James? Diga lá. As chamas da reforma protestantes começaram a arder, primeiramente na Alemanha, por um cara, Martinho Lutero. Foi nesse tempo, Marcos, que Martinho Lutero, o monge Martinho Lutero na Alemanha, ele não conseguia entender como um Deus iria salvar alguém, por exemplo. Então todas as vezes que ele não conseguia cumprir a palavra, ele ia lá, pagava penitência, acabava que tendo Deus como um Deus injusto, como um Deus que não amasse. Então ele começou foi nessa situação, Marcos, que ele começou ali a estudar a palavra e entendeu que a justificação era pela fé, que a salvação era pela graça e que o justo viverá pela fé. Foi então Marcos, ele pegou o martelo, pegou um capacete, um EPI, e começou a fazer reforma. Só que não. Cara, várias questões ocorreram, como quando o Papa Leão X, ele quis arrecadar fundos para a construção dos templos, permitindo que John Tedson percorresse toda a Alemanha vendendo indulgências. Sério isso, cara? Cara, que louco, cara. O propósito que é de pirar o cabeção. Sendo que a Bíblia fala que a salvação é pela graça e justificação pela fé. Para eles não eram. Para eles, o que eles vendiam era justamente um papel que lhes dava a salvação. Assim também é fácil. É fácil. Quer dizer, porque muitas pessoas de baixa classe não tinham condições de dar o que eram lhes solicitados para adquirir o que para eles era salvação. Adquirir era um erro, né? Eles não perderam nada, na verdade, os que eram de baixa classe. Mas os ricos, os poderosos, os de classe alta, que tinham posses, terra, que compraram, que pensaram que compraram a sua salvação, eu acho que hoje estão arrependidos, querendo o dinheiro de volta. Interessante, Marcos, que quando Martinho Lutero ele visitou Roma, cara, que ele viu tudo aquilo lá totalmente contrário à palavra de Deus, e ele entendia que a salvação, a justificação era pela fé, era pela graça. Foi então, Marcos, que dia 31/10/1517, foi aí então que Martinho Lutero afixou as suas 95 teses, Marcos. Sabe onde foi? Ele foi de rocha mesmo, Marcos. Sabe por quê? Ele foi lá na Universidade de Wittenberg, colocou lá, como lá funcionava como mural, como jornal, ele chegou lá com, não sei, martelinho, ou talvez, não sei, chegou lá e e colocou lá as suas 95 teses, que contrariava totalmente o Marcos, sabe o quê? A Igreja Católica, que havia destruído a Igreja de Cristo, Marcos. Que havia transformado de uma forma que foi necessário o quê? Uma reforma protestante. Esse cara tinha ousadia. Martinho Lutero era um cara de exemplo, hein? Porque para você chegar e contrariar o que os grandes daquela época diziam que era a lei, cara, você tem que ter muito papo e muita fé, crer realmente naquilo que você está falando. O interessante é que Martinho Lutero ele foi expulso da Igreja Católica. Uau, por que será, cara? Porque era tão necessário ser radical, ele não fez nada. Porque a demais. Igreja Católica, querendo ou não aceitou as teses dele, porque as teses de Martinho Lutero, praticamente ele entendeu que o que a Igreja Católica ensinava lá era contra a palavra.
Ele entendeu que o Papa não era a pessoa infalível. Pelo contrário, ele era um homem falho. Que tinha falhas como eu e como você. Que Jesus é o mediador. Jesus, ele é o Salvador. E em 1921, em Worms, ele reafirmou a sua fé na doutrina dos apóstolos. Cara, ele era o cara, meu. Eita glória! Mas é isso aí. Então nós falamos para você aqui um pouco sobre a Reforma Protestante. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado hoje da transmissão do canal O Evangelho Não Falado, com esse tema super interessante, super maravilhoso, a Reforma Protestante. Peço a você que compartilhe esse vídeo, propague mais o reino de Deus, divulgando com seus amigos, familiares, botando no seu grupo no WhatsApp, botando, no Facebook. Quando você comenta o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, então ele acaba divulgando mais e mais pessoas terão acesso a esse vídeo. Então nos ajude compartilhando, comentando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal, porque Deus ele tem levantado grandes ferramentas para que venhamos divulgar mais sobre o reino e sobre a mensagem da cruz. E como nós falamos também no último vídeo, que estaríamos falando sobre a Reforma Protestante, as 95 teses. Nós iremos então, durante os próximos vídeos, falar sobre as 5 solas. E no próximo vídeo, o Marcos, aqui ó, esse cara aqui ó, ele vai estar falando sobre a primeira sola, a sola Escritura. Então você vai saber que é isso, cara. Que responsa, cara. Mas vai ser bênção pra você, vai ser e você divulgue, como ele falou, viu? Divulgue, abençoe a vida de outros também. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. A gente vai pregar ressurreição, a gente vai pregar a regeneração, a gente vai provar.